capítulo 1, a partir do versículo 15. Na apostila tem Colossenses 1,18, mas para a gente entender melhor, vamos ler a partir do 15. Colossenses 1,15 diz assim, ó: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, tanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Amém? O que é isso? Para a gente entender melhor isso, da centralidade de Cristo, é assim: antes não existia nada, amém? Só Deus. Existia o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Aí um dia Deus teve uma ideia: vamos começar a criar. Está muito chato aqui, não tem nada, só a gente. Aí o que Deus fez? Diz aqui que ele é o princípio da criação, não que ele foi criado. Deus falou assim: vou criar os céus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus, amém? E a terra. Deus falou: vou criar os céus, vou criar anjos aqui, querubins aqui, vamos encher o céu. Só que antes disso, Deus olhou para Jesus e falou assim: Jesus, você vai ser o centro de tudo. Então, como diz que ele é o princípio da criação, é que ele recebeu o primeiro cargo. Você vai ser o foco e o centro de tudo. Através de você nós vamos criar todas as coisas. Por você nós vamos criar todas as coisas. Todas as coisas um dia vão voltar para você. Então essa foi a primeira criação. Cristo como o centro. Aí Deus colocou Cristo no centro. Ele começou a criar. Aí Deus criou todos os anjos. E Cristo era o centro dos anjos. Ele era adorado pelos anjos. Ele é o Senhor sobre todos os anjos. Amém? Aí depois Deus falou: vamos criar a terra. Aí Deus criou a terra, criou estrelas, aí tudo. Jesus virou o centro de tudo. As estrelas dos céus louvam Ele. Toda a natureza louva Ele. Aí o último Deus criou o homem. E Cristo continuou sendo o centro de tudo. Isso é a centralidade de Cristo, amém? Nós temos a consciência de que tudo é por Ele e tudo é para Ele. Porque diz lá em Gênesis, diz assim: a imagem de Deus os criou. Sim, Deus criou o homem, macho e fêmea, sua imagem. Aí depois diz: e a imagem de Deus os criou. A Bíblia não está repetindo, a Bíblia diz: Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas a imagem de Deus é Cristo. Então Deus olhou para Jesus e criou Adão igual a Cristo. Por isso que a imagem de Deus os criou. E Adão no jardim tinha essa consciência de que ele era aquilo que Jesus era. Amém? Então esse é Cristo no centro. Por que ele é o cabeça da igreja? Porque ele é o centro da igreja. Ele é o Senhor maior da igreja. Nada pode estar fora dele. O louvor não pode estar fora dele. A palavra não pode estar fora dele. Nada está fora dele. Ele é o centro. Amém? Então, isso é a centralidade de Cristo, o mistério de Deus. Diz lá na página 3, ó: antes mesmo da criação do mundo, na eternidade passada, Deus possuía um plano. O plano é fazer convergir em Cristo todas as coisas que existem nos céus e na terra. Deus planejou tudo isso pela sua soberana vontade, e Ele entregou todas as coisas a Cristo. Foi o que diz, Ele convergiu tudo a Cristo. É interessante que até hoje estrelas são criadas no céu. Existem constelações que criam estrelas até hoje. E essas constelações só existem por causa de Cristo. E elas criam estrelas até hoje porque Cristo fornece o material que elas precisam.
Então, até hoje, as coisas ainda continuam sendo criadas por eles. Estrelas morrem e param de louvá-lo. Estrelas novas nascem e continuam a louvá-lo. Homens morrem e param de louvá-lo. Crianças nascem para louvá-lo. Entendeu? Cristo é o foco de tudo. Porque se não houver Cristo, não há necessidade de haver mais nada. Amém? Por isso que diz na eternidade passada. Deus não vive num tempo presente nosso. Nós vivemos num tempo baseado em horas. Deus não. Se Adão pecou, mas se Adão não tivesse pecado, Deus também estaria lá. Um exemplo, eu escolhi casar com a Rainha. Deus já estava no nosso futuro. Mas se eu tivesse casado com outra pessoa, Deus também estaria lá. Porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você sair daqui hoje para sua casa, Deus está lá. Mas se você sair daqui para outro lugar, Deus também está lá. Ele é eterno, Ele está em tudo. Amém? Amém. Aqui, convergir é isso, centralizar, concentrar, confluir, reunir. Foi o que Deus fez, reuniu tudo em Cristo. Então, como nós falamos, o Evangelho é Cristo no centro. O que diferencia o Evangelho das outras religiões é que a nossa religião só prega uma coisa, Cristo. Nada mais. Sem Ele, o nosso louvor não faz sentido, o nosso culto não faz sentido, os nossos shows não fazem sentido. Tudo tem que ser para Ele, amém? Amém. A sua vida é para Ele. Amém. Você acorda para Ele, você dorme por Ele, você trabalha por Ele. Você tira Cristo da sua vida, ela não faz sentido algum. Esta palavra traz uma ideia ou sentido de que todas as coisas têm que passar por, ou todas as ruas convergem para um determinado cruzamento. Todos os clientes convergem para o mesmo caixa. Em uma estratégia militar, todas as ordens procedem do comandante. Tudo está concentrado nele. O sucesso ou fracasso da operação está nas mãos dele. Nada acontece sem o seu aval. Todas as ações estão subordinadas a ele. Amém? Deus é o nosso Deus, em seu glorioso plano, colocou Cristo como seu general. E determinou que todas as coisas criadas, tanto no céu como na terra, estejam subordinadas a ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Então, tudo está em Cristo. Todas as coisas. Até o mal está sujeito a Cristo. Nenhum mal pode acontecer se Cristo não permitir. Tudo está. Nós não entendemos muitas coisas. Dá um exemplo. O próprio diabo está sujeito a Cristo. O diabo não pode alcançar ninguém sem a permissão de Cristo. Então, por que ele alcança as pessoas? Porque as pessoas não estão em Cristo. O diabo não pode fazer nada que está em Cristo. Amém? Quando você está em Cristo, o diabo não alcança. É por isso que o diabo não tem poder de destruir estrela nenhuma. O diabo não pode impedir que chova ou fazer chover. Tudo isso está em Cristo. Só Ele tem essa autoridade. Quando você sai de Cristo, então o diabo te alcança. Porque quando está no controle e no centro de Cristo, Ele não faz nada. Amém? Você entendeu isso? Se você estiver com Cristo no centro, o que é ter Cristo no centro? Não é você falar, Jesus, seja o centro. É você viver para que tudo que você faça glorifique a Ele. Amém? Dá um exemplo para vocês de testemunho. É bom que a igreja tenha regras. Porque chegam pessoas novas que tinham um padrão mundano. A pessoa tem que chegar aqui, como ela ainda está aprendendo, ela tem que saber que ela não pode vir para a igreja de mini saia, ela não pode vir com uma roupa muito transparente. Então tem que ter regras, isso é bom. Mas as regras não podem ser o tudo. E também não podem ser o centro. São só regras por a gente estar num lugar como se fosse um clube, é uma sociedade, tem pessoas diferentes. Então regras são boas. Mas as regras não podem tirar o Cristo do centro. Eu vim testemunho esse dia. Tem uma igreja que ela tem uma regra, né? Todas as pessoas que têm liderança na igreja têm que dar o dízimo. É uma regra boa. Aí os irmãos descobriram que tinha o líder lá dos obreiros não estava dando dízimo. Aí foram no pastor fulano de tal, não está dando dízimo. A regra da igreja diz que fulano tem que ser afastado do cargo. O pastor não, tá certo. Só que o pastor dessa igreja, como ele
tinha no coração de que Cristo é o centro, o que ele foi? Foi orar. Quem é o centro da igreja? A regra ou Cristo? Cristo. Aí Cristo falou para ele: por que você não vai atrás e procura saber por que a pessoa não dá o dízimo? Aí o pastor foi, começou a investigar e descobriu. Aquele irmão tinha emprestado o nome dele para o cunhado comprar um carro. O cunhado não pagou. Aí chegou um promotor de justiça na casa dele para prender ele. Ele teve que renegociar a dívida, assumir a dívida para não ser preso. Uma dívida de R$700 por mês. E no mês seguinte a esposa dele foi mandada embora. Então ele, em 2 meses, a renda da família perdeu R$2.000, que era o salário da esposa, e eles tiveram que assumir uma dívida de R$700 que não era dele. Por isso que ele não estava dando dízimo. Isso é ter Cristo no centro. O que o pastor fez? Reuniu a liderança da igreja e falou o seguinte: nosso irmão está passando por um problema assim, assim, assim. Como a igreja era muito grande, o pastor não tinha acesso a todos. De 3.000 membros, então o pastor não tem mesmo. O que o pastor fez? Reuniu os obreiros e falou: a dívida do irmão é R$15.000. Vamos pagar. A igreja vai pagar. Esses irmãos começaram a dar dinheiro. Um irmão vendeu uma TV, o outro tinha um carro que ele não usava e ele vendeu. Reuniram R$30.000, pagaram toda a dívida do irmão e ainda deram mais 15.000 para o irmão. Isso é Cristo no centro. Uma regra não é mais importante que Cristo. Aleluia, Deus. O evangelho humanista é assim. Eu olho para o Joe e falo: caramba, o Joe toca mal. Caramba, o pastor tinha que tirar ele da banda. Isso é o evangelho humanista. O evangelho onde Cristo é o centro. Joe, vou pagar um curso de música para você. Se você entendeu? Em vez de eu criticar e julgar, eu trago Cristo para o centro. Eu pago o curso, o Joe se torna um músico melhor e o louvor flui melhor. Então, essa é a mentalidade que nós temos que ter. De Cristo, Ele é o centro da igreja e da minha vida. A partir do momento que eu julgo meu irmão, eu deixei de estar em Cristo. Porque Cristo não julga ninguém. A Bíblia diz: Ele não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, quando nós entendemos a centralidade de Cristo, é esse evangelho que nós vamos viver. Amém? Amém. Você entende isso? Amém. Esses dias eu estava conversando com uma galera jovem. Irmãos, o evangelho, as pessoas vêm em qualquer lugar. Você liga a TV, tem um canal evangélico a rodo. Nas rádios, então, tudo que você esquina, você vai ter igreja. Mas o problema é que Cristo não está no centro. Quando Cristo estiver no centro, as pessoas vão. Porque todo mundo tem dentro de si um anseio por Cristo, que é um anseio que o Espírito dela clama. O que é Cristo no centro? Um exemplo: você está no ônibus lotado. Esses dias, eu e a Raime ficamos 15 dias sem carro. Aí a gente pegava o ônibus junto para ir trabalhar. Irmãos, as pessoas não estão mais nem aí. É gestante, é velho, é idoso, é pessoa com muleta. O cara sentou, o cara está na cadeira amarela. Ele viu que entrou alguém que aquela cadeira é para ele, o cara até baba. Em 2 segundos o cara começa a babar, né? Mas nós estamos num evangelho onde nós temos como centro o Senhor, que é amor. Então, com nós, como Jesus no centro, o que nós fazemos? Eu não estou na cadeirinha amarela, mas entrou uma gestante. Senta aqui e que Deus te abençoe. Espera aí, eu dei um lugar para ela e ainda abençoei. Cristo é o centro. Quando Cristo é o centro da minha vida, tudo que eu faço para glorificar. Tudo. Amém? Amém. Eu comecei a entender isso quando eu vi um estudo sobre como o universo funciona. Eu falei: meu Deus, o universo é mais temente a Deus do que eu. Irmãos, existem constelações de estrelas que elas prestam louvor a Deus de uma maneira sincronizada. Procura lá no YouTube, você vai achar. É a funcionabilidade do universo. É interessante que tem uma galáxia que só tem estrela, não tem nenhum planeta, nada. Aí tem uma estrela maior, que é o Sol lá, e as outras estrelas ficam rodando em volta dela. Só que cada uma imprime uma velocidade. E umas não rodam, umas ficam assim. E cada uma delas emite um som. Umas que rodam muito rápido emitem som agudo. Tipo assim. As que ficam assim, ó, emitem som assim.
eles pegaram cada som individual. É quando você junta todos o som das estrelas no único som, forma uma orquestra totalmente sincronizada. Aí o pastor que fez esse estudo, ele até pegou uma letra de uma música, tirou o instrumental da música e jogou o instrumental dessas estrelas. Irmãos, foi o louvor mais lindo que eu já ouvi. Colocaram aquele louvor assim, ó. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande. Funcionalidade do universo. Ele pegou essa letra e colocou a melodia das estrelas e formou um louvor a Deus. Isso é Cristo no centro. Eu cedo um lugar no ônibus para glorificar Cristo. Eu estou no mercado, esse dia eu falei, meu Deus, eu tenho que ver vergonha na cara mesmo. Eu estava em jejum, né? Aí, só que eu estava indo para a escola da Z, eu falei, não vai dar tempo, o meu jejum acabou, não vai dar tempo de eu comer. Eu vou comprar uma bolacha, um salgadinho, um Danone e vou comer. Aí quando eu passei no caixa, deu R$5, eu só tinha R$5. Falei, então eu vou para a escola a pé. Aí eu passei, aí veio o menino e falou, tio, dá esse salgadinho para mim. Toma, eu te dou. Deixa abençoar. Aí os outros meninos vieram correndo, eu também quero. Meu Deus, eu dei uma bolacha da Danone. Eu falei, tá bom, eu dou uma bolacha para vocês. E só fiquei com Danone. Eu estava em jejum já há 12 horas, encerrei meu jejum com Danone. E ainda falei assim, eu vou dar para vocês, mas eu posso orar por vocês? Pode. Eles nem ouviram a oração, eu comecei a orar e eles saíram correndo. Mas por quê? Cristo no centro, você glorifica Ele em tudo. Amém? O cara te fecha na rua, você fala assim, deixa eu ver isso. Vai em paz, Senhor, que obsessão já redor esse povo. Isso é Cristo no centro. Amém? Então essa é a mentalidade que Deus quer trazer para nós, de que Cristo é o centro, tudo é por Ele, tudo é para Ele, e fora dele nada existe. Amém? Você aceita isso? Amém. É maravilhoso vermos a sabedoria de Deus. Não deixou nada fora de Cristo. Tudo que se move, todas as milhares de espécies criadas, desde anjos, potestades, dominadores, tronos, forças, poderes, estão debaixo do senhorio de Cristo. Pesquisas estimam que há mais de 8 milhões de espécies vivas em nosso planeta. E há estudos que apontam para um número de 100 bilhões de galáxias encontradas no universo. Todas as coisas passam pelo crivo de Cristo. Toda a criação está convergida a Ele. Amém? Nós já lemos aqui Colossenses, que diz que todas as coisas criadas são de Cristo. Mais maravilhoso ainda é pensar que Cristo foi dado à igreja pelo Pai para ser o cabeça do corpo. Ele é o noivo da igreja. O dono de todas as coisas é o nosso amado noivo. O que mais poderíamos exigir de Deus, que Deus nos fizesse? Tem aqui, Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo encheu em todas as coisas. Também tem aqui Romanos 8, 32. Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Veja bem, nos dará com ele todas as coisas. Amém? Isso é maravilhoso. Nós entendemos Cristo como centro para quê? Cristo é o centro. Diz que Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Amém? A igreja, qual que é a função do corpo? Obedecer os comandos da cabeça. Então, a nossa função como corpo é fazer com que todas as coisas sejam dadas a Cristo. É interessante isso aqui, Eu li essa parte aqui, Ele é o noivo da igreja. Eu fiquei brisando. Você sabe que eu gosto de brisar, né? Fiquei pensando. Eu imaginei eu e a Rainha. Cristo como noivo da igreja, a gente fala, Cristo é meu noivo. Só que a gente não entende o que isso quer dizer. Quer dizer que Ele é seu esposo. Glória!
você acordar na manhã seguinte, olhar para a pessoa e falar assim, eu te amo. Esse é um desafio para você. Tem dia que você quer matar. É verdade, irmãos. Tem dia que. Mas você tem aquela pessoa, sua esposa. O nosso desafio como igreja é você olhar para Jesus e falar assim, nossa, o Senhor Jesus é muito bom. A cada dia você admirar uma coisa nova nele. Esse dia eu parei assim, né, eu li essa apostila aqui, aí eu parei assim, fiquei olhando para a Raia assim, tipo uns 5 minutos. Eu falei assim, nossa, Raia, nunca reparei, mas o seu nariz é tão lindo. Ela falou, você é besta, menino. Eu falei, não, nossa, é formado, seu nariz é maravilhoso. Deixa eu dar um beijo no seu nariz. Credo. Mas o que é isso? Hoje você olha para Cristo e você fala assim, nossa, Jesus é bom demais. Aí amanhã você acorda, e você começa a olhar para Ele e você percebe que Ele não é só bom. Você fala, além de bom, Ele é lindo. Aí no outro dia você acorda e você fala, além de bom, Ele é lindo. Então a cada dia você se encanta por Ele de uma forma diferente. Esse é o maior desafio do casamento. Você olhar para Cristo amanhã e você amar Ele mais do que hoje. Nós temos o costume de ser o contrário. Você casa com Jesus e você ama Ele. Uhul! Daqui 3 anos, Jesus eu te amo. Não, daqui a 3 anos você ama mais. Esse é o desafio. Então quando diz que Ele é o noivo da igreja, é esse o desafio que Ele está propondo. Me ame cada dia mais. Hoje você acha meu nariz bonito, mas amanhã você acha minha sobrancelha. Você vai tendo revelações de Cristo e você fala, uau, Cristo é maravilhoso. Amém? Eu estava esse dia lá na empresa tomando água. É automático, você está com sede, você abre a torneira e bebe. Está com sede, abre a torneira e bebe. Eu fiz isso umas 10 vezes. Aí uma vez eu parei assim, peguei a água e fiquei olhando para a água. Cai no copo, você sabe? Meio em câmera lenta, aquela água cai no copo. Assim. Aí me veio um estralo. Cristo é água viva. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, não. Aí eu fiquei pensando, irmãos, Cristo é água viva, amém? Que sacia a sede da minha alma. Deus só criou a água física para que quando eu olhasse para ela, eu lembrasse que quem sacia a sede da minha alma é Ele. Amém? Então agora, toda vez que eu vou beber água, eu oro e falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor é água viva. Então por isso que tudo foi criado por Ele. Deus criou a água para que eu e você entendêssemos que aquela água que supre o meu corpo é um símbolo da água que supre o meu espírito. Amém? Glória a Deus. Por isso que a partir de hoje você nunca mais vai tomar Santa Ceia igual. Amém? Por quê? Cristo não é o centro? Sem o sangue, o que acontece com o seu corpo? Já é, você morre. Então a gente tem o costume de pegar aquele suco, Senhor, é o teu sangue, aleluia, eu te amo, irmãos. O que aquilo significa? Sem o sangue, você morre. Amém? Então, se o sangue parar de correr, o seu corpo morre. Não só morre, o seu corpo apodrece. Cristo falou assim, isto é o meu sangue que eu dou por vós. Ele está falando, quando você bebe esse cálice, a minha vida entra em você e te dá vida. Se você não beber isso aqui, o seu espírito vai apodrecer. Então a Santa Ceia é isso. Aquele cálice de suco, você está tomando e falando, Senhor, se eu não tomar isso, o meu espírito vai apodrecer e morrer. Entende com a mentalidade humana? Quando você come um pão, o nosso corpo, quando você come uma banana, todas as proteínas da banana, o seu corpo absorve. Não é verdade? Quando você está comendo aquele pão, o que Cristo falou? Se você não comer de mim, você vai definhar e morrer, cara. Você vai ficar desnutrido. Então, quando você pega o pão da ceia, você está falando assim, se eu não comer Cristo, eu vou definhar e morrer. É interessante, quando você come uma banana, você não vira uma banana, viu? Mas a banana vira você. Quando você come o pão, você não vira o pão, mas o pão vira você.
pão, você não vira pão, mas o pão vira você. Só que quando você come Cristo, Cristo entra em você e você vira Cristo. Então quando você está comendo a ceia, comendo um pão e bebendo suco, você está profeticamente falando no mundo espiritual: Cristo, estou me tornando como tu, porque o Senhor se tornou como eu. Isso é centralidade. Deus fez convergir tudo. O plano de Deus era: eu vou criar o homem igual a Cristo. Um dia Cristo vai se tornar como o homem, para que o homem volte a ser como Cristo. Aleluia! Amém? Isso não é poderoso? Eu vou falar de novo, você não entendeu. Deus falou assim: eu vou criar o homem igual a Cristo. Aí um dia Cristo vai se tornar como o homem, para que o homem volte a ser como Cristo. Amém? Então por isso que você come o pão e bebe o suco, porque aquilo você entende: Cristo se tornou como eu, e agora você como Ele. Amém? Então isso é a centralidade de Cristo. Amém? Vocês vão ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração agora. Vou colocar a mão aqui, ó. Leia também Romanos 8, 31 ao 39. Vamos ler lá, Romanos. Esse capítulo de Romanos 8 é tremendo. Quando eu leio esse capítulo aqui, eu falto voar. Romanos 8, do 31. Quem achou Romanos 8, 31? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Não foi Cristo que morreu, mas que ressuscitou e agora está à direita de Deus, também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Cristo é o centro de todas as coisas. Fica de pé aí. Eu vou dar um desafio para você. Comece a ver Cristo em tudo. Em tudo. Amém? Comece a ver Cristo em tudo. Esse dia nós fomos na casa do Marcelo e da Nana, né? Aí filho do Rogério, ele fica encantado quando ele vê luz. É interessante, ele fica assim: luz, luz. E os olhos dele até brilham. Ele fica encantado. Aí eu observando aquilo, aí o Espírito Santo falou comigo: olha, aprende aí com o Nicolas aí, ó, na sua cara. Você tem que olhar para o Cristo assim, ó. Ele é a luz. Ele é a luz. Então quando você acordar amanhã que o sol nascer de manhã, você não vai olhar para o sol e falar assim: nossa, é o sol. Você vai olhar: Cristo é o sol da justiça. Então o sol nasceu hoje de manhã para me lembrar de que Ele é o sol que ilumina. Quando você for almoçar, você vai fazer aquela oração: Senhor, eu te agradeço por esse almoço, faça bem, faça mal, nem comer. Não, você vai olhar para aquela comida, você vai ver: essa comida vai alimentar o meu corpo, mas Cristo alimenta o meu espírito. Então quando você vê Cristo em tudo, você glorifica por tudo, porque Ele é o tudo. Amém? Põe a mão no seu coração assim. Fala assim: